Ei pessoal, meu nome é Gilmar Reis e estamos aqui no Saúde Todo Dia para abordarmos diariamente um assunto que é de interesse de toda a população. Assuntos que podem afetar o seu dia a dia e informações que podem te ajudar a ter uma saúde melhor. Eu sou professor da PUC Minas e professor da McMaster University no Canadá. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que surgiu recentemente agora na internet e que tem causado grande preocupação. Eu recebi vários directs no meu Instagram perguntando sobre a veracidade ou não desta informação. Um jogador de futebol americano, um ex-jogador de 36 anos, ele foi internado com uma infecção generalizada e faleceu no dia 12 de setembro deste ano. Ele foi submetido a uma autópsia, pois a infecção não havia sido identificada de onde ela surgiu, e nessa autópsia verificou-se que o foco primário da infecção generalizada foi problemas de dente, uma infecção dentária que ele possuía e não havia sido tratado. Então eu achei interessante esse assunto, porque nós estamos falando de um problema que é muito comum na população, que são os problemas dentários. Esses problemas dentários, cronicamente, pode trazer uma série de problemas, não só de infecções à distância, mas também de aumento do risco cardiovascular, aumento de infartos e aumento de acidentes vasculares cerebrais. E aí você deve estar perguntando como que isso acontece. Ora, vamos lá. As doenças periodontais e as doenças dentárias, de uma maneira geral, acometem praticamente metade da população. A principal doença que nós temos hoje, a mais comum e disparada, é a cárie dentária. Geralmente a cárie dentária requer um tratamento simples, sem anestesia, e algumas medidas para evitar que surjam novamente nas pessoas, principalmente nas nossas crianças e adolescentes. Mas, incrivelmente, a cárie dentária pode ser a porta de desenvolvimento de outras doenças mais sérias da cavidade oral, que é a doença periodontal, que é muito comum nas pessoas acima dos 50 anos, e também das doenças que vão afetar o interior do seu dente, a raiz dentária, gerando focos de infecção crônicas de difícil controle. Então, hoje nós temos aí seguramente de 10 a 15% da população que possuem a doença periodontal e também a doença endodôntica, que é dentro do dente, que pode levar a sérias complicações crônicas. Essas duas modalidades, elas ocasionam um processo inflamatório, seja na sua gengiva, no entorno do dente, seja dentro do dente. Esse processo inflamatório, muitas vezes, ele vai nas suas placas de gordura, que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, e alteram a evolução dessas placas, gerando uma inflamação acentuada muitas vezes, e essa inflamação nas placas podem tornar essas placas de alto risco de apresentar rupturas. Estas rupturas causadas pelo processo inflamatório podem desencadear um coágulo, e esse coágulo obstruir o vaso. Essa obstrução do vaso, se acontecer nas artérias coronárias, leva ao infarto agudo do miocárdio. E o infarto agudo do miocárdio e o derrame cerebral são as duas principais causas de mortalidade nos países ocidentais, incluindo o Brasil. Daí a importância da gente cuidar da nossa saúde dentária, visitando o dentista frequentemente, onde ele vai fazer essa avaliação, ver se há algum problema e já abordar de forma preventiva
para que você não desenvolva no futuro estas complicações que podem, inclusive, ceifar a vida de milhares de pessoas mundo afora. Bom, as doenças periodontais requerem um controle adicional importante, que é, inclusive, os seus hábitos alimentares e os hábitos também de uma boa saúde odontológica, que é escovar os dentes frequentemente, retirando esses detritos e essas alterações. Essas doenças manifestam muitas vezes com dor ao escovar o dente, com sangramento durante escovar o dente, com um mau hálito, com lesões, com a sensação de algo que está comprimindo o dente, né? E muitas vezes uma dor, né, dentária, que todos nós conhecemos como é a dor dentária, e essa dor vai incomodar você muito. Então, quando você vai no dentista, ele vai fazer uma avaliação e vai identificar muitas vezes já um problema que está ali agravando o seu dente, muitas vezes acometendo a raiz dentária, e muitas vezes não tem outra alternativa senão a extração dentária, retirar o dente. Quando é possível manter a estrutura do dente, o dentista vai falar que, olha, você precisa fazer um tratamento de canal. Por quê? Porque o canal dentário já está com infecção e precisa tratar e retirar essa infecção. Essas duas alterações, muitas vezes, elas geram esse processo inflamatório crônico, que quando você vai num cardiologista ou num clínico para fazer um check-up, ele percebe que existe um processo inflamatório crônico de baixo grau acontecendo no seu organismo. Pode ter várias causas, sendo uma delas problemas dentários. Daí a importância de você estar atento para acompanhar e tratar esses problemas. Voltando ao problema do jogador de futebol, né, identificou-se na autópsia que ele tinha vários dentes com problemas sérios de infecção, inclusive no interior do próprio dente. E isso é muito importante a gente identificar precocemente, porque quando você tem a dor de dente e tem um problema dentro do dente, os antibióticos geralmente não fazem efeito. E se essa infecção desenvolve, o que vai acontecer? Pode acontecer um abscesso, que é aquela formação de pus na raiz do dente, que dói muito, dá febre, mal-estar e muitas vezes até perfura a pele para fazer a drenagem, né, espontaneamente. São as infecções na raiz do dente com abscessos ou então o canal infectado, que aí precisa do dentista passar um fiozinho para poder limpar esse canal. E geralmente são tratamentos com anestesia, porque dói muito, né? E aí você faz esse tratamento. E isso é muito importante, porque, como eu disse, os antibióticos não entram nessas situações. Aí você tem que fazer as drenagens para poder resolver esse problema. E esse jogador de futebol desenvolveu uma infecção sistêmica, porque essas bactérias circularam na corrente sanguínea e desencadeou uma infecção generalizada. Entretanto, muitas vezes, nós podemos observar que essas infecções podem ocorrer em locais específicos do organismo. E um dos que mais nos preocupam são as infecções que podem acometer as válvulas do coração. E isso é algo que os cardiologistas que cuidam de pacientes hospitalizados frequentemente observam. As pessoas que já têm algum problema na válvula, mesmo um problema leve, com uma infecção dentária não controlada, às vezes oculta, essa bactéria ela vai circular na corrente sanguínea e vai lá na sua válvula do coração e ela vai aderir nessa válvula. E aí gera uma infecção da válvula, chamada endocardite bacteriana, que é uma infecção muito grave. Quando uma pessoa desenvolve endocardite, ela precisa geralmente internar e tomar antibiótico por 4 a 6 semanas
ou seja, é um tratamento lento, demorado e muitas vezes, mesmo recebendo antibiótico terapia internada, essas válvulas podem se romperem devido à infecção e gerar complicações graves, necessitando de troca das válvulas. Então, a minha recomendação para todos vocês é que cuidem da sua saúde dentária, da sua saúde bucal. Nós sabemos hoje que o gasto em saúde, seja tratando esses problemas, sejam tratando as complicações desses problemas, pode chegar a cifras de 60 a 100 bilhões de dólares quando nós falamos dos Estados Unidos, né? Ou seja, são problemas muito frequentes e que acometem uma grande parcela da população. Por isso, eu percebi que essa informação ela é muito importante, né? Algo que aconteceu com uma personalidade esportiva, né? Esse jogador ele não mais joga, não jogava na liga de futebol americano, mas ele era um jogador muito conhecido devido ao sucesso que ele teve durante a sua fase de jogador da liga de futebol americano. Então isso gerou uma grande preocupação lá nos Estados Unidos acerca da saúde odontológica e eu achei pertinente falar para vocês sobre isso hoje. Bom, sigam nos meus canais, nós vamos diariamente trazer no Saúde Todo Dia um tema para nós conversarmos rapidamente. Tenham um bom dia.